sétima etapa. Na sétima etapa, reproduziremos então uma laje, um forro e um telhado. Também aproveitaremos para desenvolver um acabamento aqui nessa superfície. Vamos lá. Primeiro, o forro. Vou rebaixar esse detalhe, essa moldura que eu reproduzi. Vou colocar a 15 centímetros aqui embaixo. Selecionei o objeto, aciono mover, vou dar um clique nessa extremidade e indico para baixo. Digito o valor de 0,15 e dou Enter. Ok? Então desci um pouco essa moldura que eu reproduzi. E vou reproduzir então um retângulo que será um forro. Lá, dessa extremidade até esta outra extremidade. Clico duas vezes, botão direito do mouse, criar componente, forro. Clico em criar. Vamos lembrar a importância também de verificar. Estou aqui minimizando, né? Minimizando aqui, clicando na flechinha, contrair, né? E vamos lembrar então da estrutura, a cortina outliner. Cortina outliner, veja lá a estrutura, né? Aqui em português. Veja lá, forro criado, né? Esse objeto que está selecionado, forro. Ele foi posicionado aqui. E é importante que a gente coloque esse objeto também dentro dos layers. Vejam lá, vamos lembrar então os layers. Aqui temos então as camadas, né? Clicando aqui para expandir camadas. Temos lá alguns layers, mas não temos forro. Também não temos laje. E também o telhado, né? Vamos aproveitar, clicando no mais. Forro. Clicando no mais novamente. Laje. No mais novamente. Telhado. Teremos mais um acabamento na área externa. Vou dar o nome de acabamento mesmo. Acabamento da área externa. Vou dar um Enter. Esse objeto então que está selecionado, né, que é o forro, veja só. Na estrutura, verifiquem, ele está apenas selecionado. Diferente quando a gente clica duas vezes aqui, né, olha lá. Se eu clico duas vezes no forro, percebeu que você entra no componente. Para você conseguir colocar este componente no layer correspondente, que é o forro, você não deve fazer isso não. Lembra então que você apenas deve selecioná-lo, não entra no componente, né? Veja só, eu vou dar dois cliques aqui fora, eu saí do componente. Então apenas dou um clique no forro, dou um clique apenas no objeto, e agora veja que lá em cima, é a mesma coisa, né? Dei um clique aqui ou dou um clique no objeto, né? Aqui na própria geometria. Veja que lá em cima temos aqui a ferramenta layer, a ferramenta das camadas, né? Veja só, se eu clico nessa flechinha, aparece então várias camadas, eu vou selecionar a camada que eu preciso, forro, aí, pronto. O componente está na camada certa, forro. Aparece então lá, objeto selecionado, forro, beleza. Quando eu dou um clique fora, olha lá, dei um clique no vazio, dei um clique fora, volta a aparecer o meu layer corrente. Só lembrando então que o meu layer corrente, veja lá, ó, sempre aparece nessa bolinha, sempre vai ficar então com o layer 0, ok? Acabei de ajustar aqui o forro, vou reproduzir a laje, então acionando o retângulo, de um ponto até outro ponto. Fiz esse retângulo, clico no Select, clico duas vezes nessa superfície, botão direito do mouse, clico duas vezes, botão direito do mouse, agora sim, criar componente, laje, criar. Veja só, agora eu vou entrar, né, clicando em Select, clicando duas vezes, vou entrar na laje, clicando em empurrar, né, no push-pull, aciono um push-pull e vou digitar o valor de 0,1 e dou um Enter. Ok? Bom,
Aí a importância do acabamento, né? Da cor, aliás, da laje aqui, dessa estrutura. Se eu fiz essa estrutura até o final, fiz essa reprodução até o final, eu posso até reproduzir aqui essa pintura. Eu não estou me preocupando com nenhuma forma de nenhum detalhamento estrutural aqui específico, nem nada disso, mas estou demonstrando algumas técnicas. Eu achei interessante esse exemplo, por isso eu separei para vocês. Veja só, ali em pintura, eu vou procurar a pintura aqui, no caso, clicando aqui no baldinho, né, na pintura, eu vou procurar através do conta-gotas, né, selecionando aqui o conta-gotas. Veja só, vou dar um clique nessa superfície e vou procurar então aquela cor, que é a cor A04. Eu lembro lá que estava em cores, né, essa cor, ó, A04, era essa aqui. Mas enfim, é mais fácil você pegar por aqui, né, clicar no conta-gotas, capturar essa cor da superfície, apareceu aqui. Eu posso apenas pintar as superfícies que eu preciso. Lembrando que as outras ali eu vou deixar naquela cor branca mesmo, como vai ficar a estrutura crua da laje. Ok? Bom, temos um inconveniente. Mesmo pintando essa estrutura, veja lá, se eu dou um clique fora e saio do componente, dou um clique aqui, ó, fora e sair do componente, aparece então essa linha, a divisão, né? Isso pode me atrapalhar em um determinado momento. Para uma apresentação, você poderia até, por exemplo, apresentar sem visualizar as linhas. Poderia ser uma saída interessante. Mas não para todas as apresentações, enfim. Você pode esconder essas linhas, é uma técnica bem interessante, veja só. Eu vou dar um clique, selecionei então esta laje. Vou deixa eu minimizar aqui, né? Clicar em contrair, olha lá, contrair. Só para ficar mais fácil para vocês analisarem quando eu entro e saio dos componentes, né? Veja só. Vou clicar 2 vezes na laje, entrei no componente. Eu vou clicar na borrachinha, né? Clicando na borracha, vou segurar o Shift. Segurando o Shift, olha só, eu clico aqui nessa linha e clico nesta outra linha. Consegui esconder essas duas linhas, mas não esqueça, você escondeu essas duas linhas, mas também deve esconder as linhas da parede. Eu entrei na laje e escondi duas linhas, mas ainda falta esconder linhas da parede, ok? Olha lá, borrachinha, segurei o Shift e escondi essas duas linhas. Shift, escondi essas duas linhas. Shift, escondi esta e esta aqui. Ok. Veja lá, já que eu escondi, estava segurando o Shift, né? Borracha segurando o Shift. Já finalizei, cliquei em Select e dou um clique fora, né? Dei um clique fora. Perceberam que a linha não saiu ainda? É claro, é a linha da parede. Eu avisei vocês ali essa ideia, né, de esconder também essa linha que é da parede. Então cliquei 2 vezes, entrei no componente da parede, veja lá. Entrei no componente da parede, sempre fica branquinho assim, né? Azul nas bordas e branco no centro ali, enfim. Acionei a borracha, seguro o Shift e escondo esta linha, escondo esta outra. Vamos lá para lá, aqui, rapidinho, Shift, olha lá. Shift aqui, escondi a linha. Ok. Vou clicar então no Select, no Selecionar, dou um clique fora, veja só, você nem percebe, percebeu? Agora você nem percebe, né? Eu dei um clique ali e ficou a laje, ok? Bom, eu poderia ter então só essa situação, eu poderia criar aqui uma outra estrutura, enfim, não ter um telhado, mas eu vou criar um telhado e vou ter que depois mexer nesta parede. Vocês vão verificar essa ideia. Então, para a gente reproduzir o telhado, eu vou imaginar até onde vai o telhado aqui em relação a essa casa. Então, acionei a trena, veja lá, cliquei na trena. Eu clico então numa midpoint ou numa aresta da parede, não? Qualquer aresta da parede, você consegue indicar aqui esse sentido verde. Perceba que o meu sentido verde digita o valor de 0,5. 0,5, dou Enter. Mesma coisa desse lado, ó. Trena 0,5, dou Enter. É a projeção do telhado, né? 0,5. Dou um clique, indico para cá, 0,5, dou Enter. Beleza?
Então é onde a projeção do telhado vai ocorrer. Eu vou desenhar o telhado aqui na lateral mesmo. Depois eu vou verificar aqui como vai ficar a ideia. A partir dessa intersecção, eu vou reproduzir já uma linha com 0,2, que seria o tamanho ali do meu beiral do telhado. Agora veja que eu vou cancelar essa linha. Eu posso cancelar a linha dando um ESC, ó. Clicando no ESC, eu cancelo. Ou poderia clicar em seleção e voltar a clicar na linha, né? Ou apenas clicando na linha. Você para de fazer a linha. Agora eu vou começar a linha de novo nesse ponto. Vou reproduzir a linha até o final, nesta intersecção. Eu vou deixar um telhado visto pela lateral, um telhado de duas águas. Veja só. Como eu fiz essa linha, eu sei onde está o meio. Veja lá, clicando na linha aqui, ó. Eu posso clicar no Select para parar de fazer linha, né, e voltar a clicar na linha. Eu encontro a midpoint, o ponto mediano. É claro, quando você está no Select, veja, quando eu clico no Select, você não consegue encontrar o ponto mediano. É só quando você está com a operação, né, no caso a linha. É uma dúvida que pode acontecer, né? Olha lá, eu cliquei na linha. E agora eu encontro esta midpoint, ponto mediano. Eu dou um clique no ponto mediano, mas eu quero indicar o sentido azul. Só lembrando, então, para indicar o sentido azul, é mais seguro se dar um clique na setinha do teu teclado para cima, né? Ó. Dando um clique, você trava o eixo azul. Percebeu? Estou travando o eixo azul. Travando o eixo azul, vou digitar um valor de 1,2. 1,2 metro. Ok? E vou finalizar a linha clicando nessa extremidade. Ok? Formando essa superfície. Agora eu vou clicar no Select. Cliquei no Selecionar, né? Cliquei nesta linha agora. Olha lá. Opa. Deixa eu voltar aqui no Select. Cliquei na linha. Acionando o Mover. Dou um clique no Ctrl. Clico nessa extremidade. E coloco também nessa outra extremidade. Fiz uma cópia. Com a borracha. Apago essa linha. Veja que tem uma metade aqui. Depois já coloco, né, usando aquele procedimento de espelhamento, a outra metade. Esta linha aqui eu posso apagar, mas veja, se você vai com a borracha e apaga aqui, você vai acabar apagando também a linha guia. A linha guia, deixa eu dar um Ctrl Z. A linha guia, então, você consegue apagar com a borracha. Se você quer apagar só a linha e deixar a linha guia, você pode então selecionar, dar um clique na linha e dar um delete. Deletamos aí. Bom, essa geometria veja que ainda está solta. Ó. Cliquei 2, 3 vezes no objeto, né? Enfim, está bem solta. Por enquanto eu vou fazer um espelhamento, depois eu crio um grupo. Veja lá, selecionei essa superfície, aciono Mover, dou um clique no Ctrl, né? Então, selecionei então esse Mover, não foi? Ó. Eu selecionei o Mover, dou um clique no Ctrl, aparece o mais. Está aparecendo mais ali. Então, acionei o Mover, dou um clique no Ctrl, pego um pontinho, coloco em qualquer outro ponto. Coloquei para cá, ó. Veja que estou colocando bem na linha, como referência. E agora aciono a escala. Clicando na escala, eu posso acionar então um ponto qualquer, como por exemplo esse ponto aqui, ó. Aliás, um desses dois pontos, né? Não qualquer, mas enfim. Então, se eu clico nesse ponto, dou um clique, eu posso digitar -1. Ok? Então é a escala ao contrário, é o espelhamento. Acionando agora o Mover, o objeto já está selecionado, né? Acionando o Mover, dou um clique nesse pontinho, na extremidade, e coloco nessa outra extremidade. Ok? Essa linha eu posso apagar, borrachinha apago. Temos essa estrutura, né? Posso criar um componente já, clicando 2 vezes, clicando 2 vezes no objeto, botão direito do mouse, criar componente, telhado, criar. Já posso também colocar esse elemento lá nos layers. Veja lá, selecionei o objeto, lá em cima eu troco, coloco no telhado. Telhado, ok? Beleza, cliquei fora aqui, dei um clique fora, fechou. Agora eu vou clicar 2 vezes e entro. Ó, cliquei 2 vezes, entrei, percebeu aqui? Ficou branquinho aqui, azul, entrei, push pull, né? Clico no empurrar. Clico na superfície, vou com ela até essa extremidade. Não ficou aquela marcação nossa? A intersecção fora da geometria ativa aqui? Dou um clique. Olha só.
clicando em selecionar, dando clique fora, tá aí. Apenas vamos levantar, colocando aquele valor que antes eu havia colocado ali de 2 metros e o pad, aliás, estava com 2 metros e 70 e mais a laje com 10 ficou com 2 metros e 80, né? Olha lá, eu assinei a treino, dei um clique ali embaixo, tô dando aqui 2,80, ok. Só para lembrar mesmo, pra você colocar então esse telhado a 2,80 metros. Esse pontinho vai ficar em relação aos 2,80 metros. A gente pode mover digitando esse valor ou travando o eixo. É uma boa ideia, né? Do eixo, então veja lá. Selecionei o objeto, apenas tem uma seleção nele, né? Apenas selecionei uma vez. Aciono mover. Dou um clique nesse pontinho, na extremidade. E agora, ó, dou um clique na setinha do teclado, a setinha para cima. E travei o eixo azul, né? Ó. Encontro qualquer ponto, por exemplo, ó, olhando aqui, esse pontinho é referência lá em cima de 2,80 metros. Perceba aqui embaixo na tua telinha, não está 2,80 metros? 2,8 metros. Estou movendo o mouse aqui, ele está pegando ponto. Ou poderia apenas digitar o valor, né? 2,8 dá um Enter, tanto faz. Mas é interessante, você consegue, ó, olhar e achar essa extremidade. Ou poderia ser aqui também, né? Ó, achei essa extremidade. Dei um clique, fechou. Ó, coloquei ele. Preciso levantar essas paredes, né? Vamos lá. Clicando então 2 vezes na parede. Veja lá, clicando 2 vezes na parede para clicar aqui ou por ali, na geometria. Vou acionar o Push Pull. Vejam que eu tenho dificuldade de visualizar, né? Como a gente está se organizando por layers, eu posso então esconder alguns layers para me facilitar. Já tenho então o telhado no layer, né? E a laje também no layer. Estou aqui dentro da parede e quero aplicar um push-pull. Eu quero que esse push-pull ultrapasse esse telhado. E depois eu vou fazer uma operação para fazer uma limpeza, né? E deixar só uma parte da parede que me interessa, enfim. Como eu não estou conseguindo ver essa superfície aqui de cima, eu poderia até acionar o raio-x, né? O raio-x eu até consigo visualizar a superfície, como você está vendo agora, ó. Complicado, mas dá pra ver. Enfim, vou desabilitar o raio-x. Veja aqui então em Layers, aqui as camadas, né? Ó, camadas, vou expandir, clicando na flechinha. Eu vou deixar de visualizar então a laje e o telhado. Ó, desabilito a laje e o telhado. Acho que a laje eu não coloquei, né? Bom, vou colocar agora. Deixa eu sair do componente da parede. Ó, dá um clique fora. A laje eu não coloquei no layer correspondente. Eu esqueci. Então veja que eu dou um clique. Como eu já escondi a laje, ó, percebeu que eu já escondi? Selecionei o componente. Dei um clique aqui no componente selecionado. Perceba que na estrutura está selecionado a laje. Selecionei o objeto lá em cima, então clicando eu troco para laje. E perceba que a laje, cadê? Opa, ó, a laje já está escondida. Percebeu que está cinzinha a laje? Está cinza, dá um clique, puf, já está ali escondido. Ok? Como eu preciso fazer um push-pull de um tamanho bem exagerado, eu quero que ultrapasse o telhado. O telhado tem ali, né? Mais de 1,20 m, tem 1,20 m a partir da laje. Então eu vou digitar um valor de 2 metros só para exagerar, né? Veja que eu vou então entrar na parede, só dei um clique, apenas selecionei e vou dar 2 cliques. 2 cliques, entrei no componente, aplico o push-pull, né? Dei um push-pull aqui, digitar um valor de 2 metros, 2, dou um Enter. Exagerei o valor. Eu vou depois fazer uma limpeza ali, limpar só as partes que me interessam, deixar uma parte, um triângulo aqui, né? Enfim. Clicando no selecionar, dando um clique fora, levantei essa parede, só lembrando então que a laje e o telhado estão lá ainda, ó. Veja lá, laje e telhado, né? Eu vou deixar então o telhado
Veja só, visível e invisível a laje. Não preciso visualizar então a laje, deixa lá. Visualizei apenas o telhado. Agora eu vou fazer uma limpeza, né? Quero cortar essas partes. Por isso a gente vai visualizar aqui um comando interessante aqui no Sketch, que são os comandos de operações com sólidos. Vejam só. Se eu quero fazer um recorte dessa estrutura, eu posso procurar aqui em visualizar barras de ferramentas. Visualizar barras de ferramentas. Temos no inglês está Solid Tools. Aqui é ferramentas de sólidos, olha só. No português aqui, ferramentas de sólidos. Fechar. No inglês então é Solid Tools. Vou deixar aqui separado. Deixei aqui separado para a gente ver. Alguns são bem interessantes para a gente visualizar aqui para este exemplo e também para outros. Então eu vou demonstrar já um outro exemplo, como poderia acontecer em um recorte. Vejam só. Se eu quero fazer algum acabamento nesta parte da parede, um acabamento simulando tiras de troncos de árvore, enfim, alguma outra coisa, um acabamento mais rústico de madeira, veja que eu posso reproduzir vários troncos e em alguns momentos eu tenho que cortar os troncos porque tem tem uma janela e depois tem também o telhado, né? Eu tenho vários troncos passando aqui, mas eu tenho que ter um recorte perfeitamente desse telhado. Bom, então, pela vista lateral, pela vista frontal mesmo, eu vou acionar o retângulo. Vou dar um clique nessa extremidade. Veja que eu estou reproduzindo o retângulo, vou reproduzir ele até o final aqui. Perceba? Até eu posso colocar um valor aqui. Perceba que eu estou indo até o final. Veja embaixo da tua tela, está aparecendo maior valor, como o segundo ali está aparecendo com 4,4, né? É o tamanho total e a altura então é 0,3 mais ou menos, está aparecendo ali, né? Eu vou colocar com uma altura de mais ou menos 0,2. Então é o seguinte, você vai com o mouse com o retângulo aqui, perceba que ele está pedindo então o menor valor primeiro e o maior valor depois. Então eu vou digitar 0,2 ponto vírgula 4,4, ok? 0,2 ponto vírgula 4,4, dou um Enter, ok? Consegui essa tira de madeira. Vou aplicar um Push-Pull. Aliás, fiz essa tira de madeira, eu já vou criar o componente, esqueci, né? Cliquei no Select, clico duas vezes aqui nesta área, botão direito do mouse, criar componente, criar componente. Então vou colocar aqui acabamento, madeira, vou clicar duas vezes para entrar no acabamento da madeira, né? Poderia clicar aqui ou clicando duas vezes aqui no componente. Aplico o Push-Pull, vou digitar o valor aqui de 0,03, dou um Enter. 0,03, dou um Enter. Ficou essa estrutura. E agora eu vou com o arco, arco, dois pontos. Percebeu nesse arco aqui de dois pontos, né? Dou um clique nesse ponto, na extremidade, clico nessa outra extremidade e indico. Veja aqui, cuidado que você pode indicar aqui o eixo verde sem querer. Eu quero indicar o eixo vermelho aqui, Ou cuidado com o eixo que você está, né? Cuidado que é este eixo. Vou digitar um valor também de 0,03. 0,03. Dou um Enter. Olha lá. Agora aplico um Push-Pull também. Um Push-Pull do valor, né? Até chegar lá, que eu seria o 4,4. Mas até chegar a essa extremidade, poderia ver assim, né? Ou digitar 0,0. Aliás, ou digitar 4,4. Então foi o Push-Pull até aquela extremidade. Foi. Né? Esta linha, se quiser apagar, pode apagar. Se não, pode deixar. Eu vou apagar. Clicando na borrachinha, apago aqui. Também temos uma outra para apagar lá. Feito isso, agora eu vou repetir o componente. Antes de repetir o componente, deixa eu dar um clique aqui fora para sair do componente. Vou mostrar a opção de recorte. A gente vai trabalhar com sólidos, onde você vai então subtrair alguns sólidos, algumas geometrias.
Um exemplo mais simples é o subtract. Veja só essa opção. Imagine que você tem então uma parede. Veja um exemplo. Imagine que você tem então uma parede curva, né? Temos um arco, vou aplicar um offset, olha lá. Seleciono a equidistância, que é o offset. Dou um clique na superfície, vou indicar aqui, coloco um valor de 0,2. Vou criar uma linha, agora fui lá na linha, né? Desse ponto até esse outro ponto. Aciono novamente a linha, desse ponto até esse outro ponto. Aplicando push-pull. Com qualquer valor aqui, vou colocar um valor de 3 metros. Beleza, temos uma parede curva. Vou só criar um grupo. Clico 3 vezes, 1, 2, 3, botão direito do mouse, criar grupo. Eu criei um grupo aqui, bem feito, pois não está sobrando linhas, nem faltando superfícies. Se eu criasse então, por exemplo, um grupo faltando ou sobrando superfícies, como por exemplo, se eu aplicasse aqui um push-pull, deixasse faltando essa linha, delete, ficaria então faltando superfícies. Deixa eu criar um grupo aqui, né? Eu clico 3 vezes, botão direito do mouse, criar grupo. Pode ser um grupo ou um componente, tanto faz. Um grupo ou componente, eles podem ser interpretados como um sólido. É isso que eu quero mostrar para vocês, vejam só. Se eu aplico um push-pull aqui neste objeto, depois faço uma linha. Esta linha aqui, por exemplo, que está perdida, né, nesse objeto, se eu crio um grupo, por exemplo, deixa eu colocar essa linha aqui tocando, se eu clico 3 vezes aqui, pegou todas aqui. Se eu crio um grupo ou um componente, tanto faz, vou criar um grupo aqui, não preciso de nome nenhum, criei um grupo aqui. Se eu crio um grupo desse jeito, com linhas sobrando ou superfícies faltando, eu não consigo ter então um componente sólido ou um grupo sólido. Veja só, deixa eu minimizar aqui, contrair, né? Deixa eu contrair. Lá em informações da entidade, a primeira opção lá em informações da entidade, se não estiver aparecendo, lembrar que é em janela, né? Em default tray e informações da entidade. Tá lá, né? Informações da entidade, veja que ele está apenas com o nome agrupar, esse objeto. Agrupar, um modelo. Se eu clico nesse outro objeto, dou um clique, aparece apenas agrupar. Agora aí esse objeto, se eu dou um clique, aparece grupo sólido. Veja que ele está com todas as superfícies, linhas, não está sobrando nenhuma linha. Como por exemplo aqui, se eu faço um outro retângulo, fiz esse retângulo, aplico um push-pull, fiz push-pull. Se eu pego o select, clico 3 vezes, botão direito do mouse, criar grupo ou um componente, né? Criar um componente, por exemplo. Deixa esse nome mesmo, criar. Veja que ele vai aparecer, componente sólido. Ok? Componente sólido quer dizer que ele foi interpretado como um sólido, como esse exemplo perfeito, né? Que não tem nenhuma linha sobrando, nenhuma superfície faltando, enfim. Esse aqui já também, grupo sólido. Ok? Se eu coloco esse objeto, por exemplo, olha lá, vou mover esse objeto, coloquei em qualquer ponto. Eu consigo subtrair esse objeto deste outro, enfim, fazer um rasgo, algum furo. Poderia ser um rasgo circular, por exemplo, né? Veja só, eu poderia pegar uma referência, por exemplo, aqui um ponto qualquer. Usei o eixo verde, agora vou usar o eixo azul. Uma circunferência. Veja que eu aciono a circunferência. Acionando a circunferência, eu vou travar o eixo. Vou dar um clique na setinha verde, na setinha, aliás, esquerda. Na setinha esquerda do teu teclado, veja lá, aparece na cor verde, dou um clique nessa extremidade, né? Fiz uma circunferência com um tamanho qualquer aqui. Enfim, vou apagar essas linhas. Clicando no select, clico 2 vezes nesse objeto. Clicando 2 vezes, botão direito do mouse, criar componente. É um novo componente aqui, criei. Clico 2 vezes, entro e aplico um push-pull. Até lá. Clicando no select, dando clique fora. Vejam só, eu posso fazer um rasgo, né, um furo com esse perfil circular. Poderia até inverter, fazer várias formas, né, várias outras situações, enfim.
Para então usar o conceito dos sólidos, é importante lembrar que o componente ou o grupo precisa ser um componente sólido ou um grupo sólido, ok? Como esses dois são, os três no caso são, vejam só esse exemplo. Eu posso trabalhar aqui com uma subtração ou com um dividir. O subtract, veja só, o subtrair, você vai interpretar como objeto sai, não aparece aqui que um cara está saindo aqui, ó. Um sai e outro fica. Então, por exemplo, aqui um furo, né? Este furo aqui, eu posso então selecionar o subtrair, clico no subtrair e agora sim, eu clico, veja que ele aparece, ó, componente sólido, né? Clico no que vai sair primeiro. Esse vai sair, então clico. Agora eu vou clicar no outro que vai ficar. Ficou. Percebeu? Essa ideia a gente vai usar então na janela. É o subtrair, né? Mas só que veja que a gente só conseguiu utilizar dois objetos, apenas dois. Uma que sai e outra que fica. Eu não consigo usar mais de um objeto. Vou dar um Ctrl Z. Por exemplo, se eu quero que os dois sejam furados, eu não tenho como colocar os dois como facas. Os dois como serão, os dois sairão e aquele que vai ficar. Eu não posso então, por exemplo, selecionar este objeto, segurar o Ctrl, selecionar este outro objeto, clicar então no subtrair, né? Se eu clico agora no subtrair, veja que ele não entende a operação. Chegou até a sumir o outro objeto, vou dar um Ctrl Z. Eu não consigo deixar os dois como faca. Os dois vão sumir e aquele vai ficar. Eu tenho que fazer um por um. Então, se eu tenho aqui essa situação, talvez vai dar muito trabalho essa reprodução de várias tiras de madeira, onde eu tenho que excluir uma por uma, enfim, criar uma faca. Vou utilizar um outro procedimento depois que é o dividir e o recortar. No caso do recortar é que vai resolver o problema desta janela com essas madeiras. Enfim, veja só os exemplos. Se eu clico então em recortar, eu vou deixar uma faca que vai cortar outros objetos. Veja esse exemplo que vai ser diferente. Se eu clico em recortar, eu vou clicar na faca. Vou dizer que esta é a faca agora. Clico. Esta faca vai recortar vários objetos. Esta é a única opção que eu consigo clicar mais de um objeto. No caso seriam 3 agora. Veja lá. Eu clico neste objeto que será recortado. Percebeu que agora apareceu uma linha aqui, né? E vou clicar agora neste outro também, ó. Vai aparecer uma linha lá. Ok? Perceberam? Apareceu a linha aqui, enfim. Então, ó, foi recortado. Se eu dou um clique no selecionar, ó, selecionar, clico fora, não tenho nada selecionado. Se eu seleciono esse objeto, perceba que eu vou mover ele. Ó, ele foi recortado, ó, movi ele. Se eu clico no selecionar, clico nesse objeto, vou mover, ele foi recortado. O objeto, então, que é a faca, continua original. Ok? Dá um Ctrl Z. Dá mais Ctrl Z. Pronto, desfiz essa operação. Veja uma outra operação bem importante que é o split. Né? Em inglês é split, isso aqui está como dividir. O recortar é trim em inglês. Veja lá o split. Quando eu clico em dividir, essa operação do split você só consegue fazer com dois objetos. Então, eu clico num grupo sólido, clico no outro componente sólido. Ok? Agora eu vou fazer de novo. Só que agora dessa vez eu vou fazer com esta e esse objeto. E tanto faz a ordem. Clico no dividir, clico nesse objeto e clico neste outro. Tanto faz a ordem. O que acontece é que ele vai deixar todas as etapas. Veja lá, todas as partes. Clico no selecionar, seleciono esse objeto. Olha lá. Vou mover. Ficou esse objeto e também ficou essa parte recortada. Ó. Clico no selecionar, vou mover. Ó. Percebeu? Olha o que aconteceu aqui também. Vou mover. Você deve estar se perguntando quando não dá certo o sólido, quando não reconhece o sólido, né? E aí, é o que acontece. Por exemplo, se eu faço um objeto aqui, aliás, já tem um objeto, né? Olha só, se esse objeto aqui ele não é um sólido, eu vou colocar ele num ponto estratégico aqui, ó. Se ele não é um sólido, como ele vai conseguir recortar esse objeto se ele não é um sólido? Eu não consigo fazer essa operação, veja só. Eu quero que então, eu vou fazer então um subtrair.
eu quero que esse objeto saia, e esse aqui fique. Veja só, se ele não é um sólido, ele não vai dar certo. Se eu seleciono esse objeto, veja que ele já aparece agrupar, não aparece sólido. Cliquei nesse objeto, vou clicar então para subtrair. Clico no subtrair. Opa, deixa eu clicar de novo. Selecionei esse objeto, vou clicar para subtrair. Esse sólido não é um sólido, aqui ele está avisando que não é um sólido, então não vai dar certo essa operação. Vou dar um cancelar. Veja que ele não permite. Veja que se eu dou um clique fora, eu vou clicar então primeiro no subtrair, e agora eu vou clicar no objeto, ele já nem deixa, não é um sólido, ok? Para essa operação, então, eu poderia usar o Intersect Faces, uma operação bem interessante, veja só. O Intersect Faces, eu vou ter que entrar no componente da parede, clicando 2 vezes, entrei no componente da parede, e agora eu clico 3 vezes em todas as superfícies, né? Clicando 3 vezes, selecionei todas as superfícies. Eu vou clicar com o botão direito do mouse e clicar em interseccionar faces, o Intersect Faces, com modelo. Ele vai interseccionar tudo que tem no modelo 3D. Tem aquela coisa, né, que eu coloquei ali, posicionei, que está passando, interseccionando essas faces. Então eu vou clicar em interseccionar faces com o modelo. Olha lá, interseccionou. Eu quero mostrar para vocês então que o Intersect Face resolve tudo. Se você tem algum problema com ferramentas do sólido, faça o Intersect Faces, ele vai resolver. Eu fiz a intersecção, apareceu as linhas aqui. Eu vou dar um clique fora, sair desse componente, sair do componente da parede. Vou selecionar esse objeto e vou dar um delete, vou deletar ele. Percebeu que ficou a marca ali? Eu vou agora entrar no componente da parede, clicando 2 vezes, e agora com a borracha, eu vou apagar essas linhas, perceberam? Olha lá. Consegui. Ele ficou vazado aqui, é só fazer uma linha, dessa extremidade até essa outra extremidade, perceberam? Estava faltando aquela linha ali e já formou. Então quer dizer que o Intersect Face vai resolver todos os casos quando não dá certo, quando não reconhece como sólido. Vou clicar em selecionar, dou um clique aqui fora, sair do componente. Vou deletar esses objetos. Vou continuar ali, só para finalizar a etapa, bem rápida e simples. Veja aqui, então, vou ter que reproduzir um objeto que será uma faca, que vai cortar as minhas ripas aqui, né? As minhas madeiras. Eu fiz um retângulo aqui e vou aplicar um push-pull com um tamanho qualquer, bem grande. Perceberam? Grande até demais, não tem problema. Vou deixar assim mesmo. Olha lá, pronto. Vou clicar 3 vezes, botão direito do mouse, criar um grupo, pode ser um grupo mesmo. E agora eu vou repetir esse objeto várias vezes. Esse objeto então vai ter que ser passado várias vezes e vai ser interseccionado por esta. A gente vai ter que usar uma faca e essa outro objeto também, que vai ser uma faca. Bom, veja só, selecionei esse objeto aqui, eu vou copiar ele várias vezes. Dando um clique, aciono mover, dou um clique no Ctrl para acionar a cópia, dou um clique nesse pontinho aqui, na extremidade, dou um clique, coloco ele aqui em cima, nesta outra extremidade, percebam, dou um clique aqui também. Acabei de terminar essa operação e digito X25, vou colocar 25 cópias. X25, dou um Enter. Olha lá, ele passou, né? Não tem problema. Depois eu deleto o que for a mais. Primeiro eu vou fazer algumas limpezas. Eu vou interseccionar então, olha só que interessante essa situação. Esse objeto aqui então vai ser a minha faca. Eu vou clicar lá em ferramentas de sólido. Só percebam que esses objetos são reconhecidos como sólidos, né? Então foram bem feitos, não tem nenhuma linha sobrando, nem superfície faltando. Vejam só. Clicando então em recortar, seleciono a faca, que é o grupo sólido. Selecionei. E agora eu vou clicar nos outros objetos que serão recortados. Este, olha lá. Vou clicando. Percebeu que foi interseccionando? Ótimo. Interseccionou todos que me interessam. E agora dou um clique no selecionar para finalizar. Clico no selecionar. Finalizei. Dou um clique fora. Beleza. Já consegui recortar. Isso aqui eu posso deletar, né? Cliquei aqui e dou um delete. Olha lá como ficou. Ok? Importante que agora aqueles componentes que agora foram recortados têm um nome diferente. Veja só, em estrutura, ó, temos vários acabamentos de madeira, não é? Ó, acabamento de madeira,
Este aqui, porém, veja que ele tem o nome diferença. É um objeto diferente dos outros, né? Agora um componente de diferença. Componente não, um grupo, né? Isso aqui é um grupo, um quadradinho desse é um grupo. Quando é 4 é um componente. Ok? Agora vamos finalizar esta aula com os recortes do telhado e os detalhes da laje e também da estrutura aqui de fora. Para refazer esse recorte, veja que eu vou clicar então no recortar, clico no recortar, seleciono o que vai ser a faca, que vai ser esse telhado, ó, componente sólido, dou um clique. E agora eu vou selecionar os objetos que serão cortados. Este daqui, este. E é isso aí. Os outros depois eu deleto. Então selecionei esses aqui, clico no Select, no selecionar, dou um clique fora. Essas outras madeiras, ó, deixa eu deletar. Seleciono e dou um delete mesmo, né? Veja que algumas partes ficaram, ó. Percebeu? Que ela recortou, mas ainda tem uma parte fora. Eu não posso simplesmente deletar aqui, senão vai deletar ali dentro. Eu tenho que entrar no componente. No caso do grupo, né? O nome agora é grupo. Clico 2 vezes e entrei. Esta parte, ó, só clico 3 vezes, dou um delete. Seleciono. Clico 3 vezes aqui, dou um delete. Tem que fazer isso dentro de cada um dos componentes. Então, dou um clique fora, sair. Dou 2 cliques aqui, entro. Clico 3 vezes. Tem que clicar 3 vezes aqui. Dou um delete. Clico 3 vezes aqui. Dou um delete. Dou um clique fora. Esse agora. Dou 2 cliques, entro. Clico 3 vezes aqui. Dou um delete. Clico 3 vezes aqui. Dou um delete. Ok? Os outros não serão mais necessários. Não são necessários agora, então fechou. Feito o recorte. Faltou um aqui, né? De alguma coisa. Bem pequenininho. Ok? Agora a parede. Né? Eu tenho que recortar a parede, então eu posso usar o mesmo procedimento. Essa é a faca e a parede vai ser cortada. Então, não tenho nada selecionado. Clico em recortar. Seleciono a faca. E agora seleciono a parede. A faca, no caso, foi o telhado. E agora clico agora na parede. Pronto, foi recortado. Clicando então no Select, selecionar. Eu vou clicar 2 vezes aqui na parede. Entrei na parede. E essa parte de cima eu posso deletar, né? Só tomar cuidado agora na hora de deletar. Veja que vai ser mais fácil de esconder o telhado. Ó, se eu vou esconder o telhado, só para você visualizar o que está acontecendo. Opa, desculpa, para esconder é por aqui, né? Desculpa, olha lá, quase confundi aqui, gente. Em estilos, cadê camadas? Ali, em camadas. Eu vou deixar de visualizar então o telhado, veja só. Perceba aqui, ó, o que está faltando, o que aconteceu. Perceba então que se eu dou 3 cliques, eu só seleciono essa parte, não selecionei o resto. Deixa eu voltar aqui o telhado, percebeu? Ó, voltei aqui o telhado, veja como estava antes. Só desabilitei aqui o telhado para você ter noção do que aconteceu, né? Ok? Nem precisaria desabilitar o telhado. Eu só cliquei 3 vezes, dou um delete. Deletei, ficou ali a casa. Ok? Veja só os detalhes. Agora uma outra preocupação. Temos uma parte aqui de fora, o piso externo. Se você faz um piso externo aqui, você pode acabar sendo prejudicado pela superfície do piso externo e a superfície do teu piso interno da tua residência. Lembrando que o teu piso interno não tem espessura nenhuma. Percebeu que está sem espessura? Se você for dar uma espessura agora, tome cuidado, você também tem que dar uma espessura, um push-pull nas paredes. Então veja só esse detalhe. Vou clicar 2 vezes na parede e vou acionar o push-pull do valor de como se fosse uma espessura de piso. Só para simular uma espessura ali, seria o acabamento final do piso. Poderia colocar um 0,05, 0,03, enfim. Eu vou digitar então 0,0. Eu vou colocar 0,03, só para simular então uma pequena espessura, 0,03, ok? Percebeu? Eu preciso então agora entrar no grupo, no componente, aliás, do piso. Clico em selecionar,
Dou um clique fora aqui, né? Dou um clique fora. E agora eu vou dar 2 cliques e entro no componente do piso. Aplico um push-pull, um push-pull para baixo. É só então achar a extremidade, né, ó, na aresta ou extremidade, ou digitar para baixo aqui o valor de 0,03. Dá um Enter. Ok? Ó, ficou ali o meu piso. Dou um clique fora. Ok? Percebeu? Tá voltando a colocar uma soleira aqui, né? Nessa porta. Também a continuação da parede. Caso você queira uma laje, você também pode reproduzir essa laje aqui, né? A reprodução, a continuação dela como se fosse aquela lá de cima. Se você quiser utilizar a cópia, veja só. Eu posso, então... Veja que eu não estou conseguindo selecionar aqui porque eu deixei a laje desabilitada, né? Dá um clique nela aqui, ó, habilitei a laje. Estou visualizando agora o componente da laje, ó, percebeu que é essa aqui, ó, só dei um clique aqui. Se tiver dificuldade de selecionar, lembrando então lá em estrutura, como está tudo organizado, temos ali laje, né, ó, selecionei a laje, vou acionar o mover, vou dar um clique, então ó, acionei o mover, vou dar um clique no CTRL do teclado, e vou copiar esta laje, ó, até aqui. Ok? Então quer dizer que agora a gente tem uma diferença. Temos a laje e também temos uma espessura de piso. A gente está detalhando bem esta residência. Ok? Se eu clico no selecionar, dou um clique fora, veja que você ainda está vendo essa linha por aqueles motivos, né, que a gente havia conversado. Você precisa esconder as linhas também da parede. Então dou 2 cliques na parede, aciono a borracha e seleciono o Shift. E vou esconder nessas linhas. Ok? Dou um clique fora, sair do componente, tudo certo. Aqui depois eu preciso colocar uma outra cópia aqui e fazer um recorte, né? Deixar assim mesmo. E agora, se for para reproduzir um piso externo, só tomar cuidado aqui com o ponto de referência, já que eu acabei, né? Vou apagar essas linhas guias, com a borrachinha mesmo. Ó. Tá aqui a referência da casa. Tudo certo, só vou terminar a texturização e criar aqui um objeto, né, que seria a soleira. Selecionando o retângulo, dando um clique nessa extremidade, dando um clique nesta outra extremidade, clicando no selecionar 2 vezes, botão direito do mouse, criar componente, soleira. Clico 2 vezes, aplico o push-pull e vou até essa extremidade. Clicando no selecionar, dou um clique fora, finalizei aqui a soleira. Vou texturizar o telhado, clicando 2 vezes no telhado. Entrei no telhado, aqui nos materiais, clicando em expandir. Vou procurar aqui telhado. Achei. Clicando no telhado, acionando este. Dou um clique na superfície, clicando na outra superfície também. Finalizamos essa etapa. Trabalhando com componentes e o Intersect Faces. Também trabalhando com os detalhes da estrutura. Faltou criar um layer aqui para a soleira, só para finalizar então essa etapa. Em camadas, criando mais uma, que é a soleira. Feito soleira, dando um clique fora, seleciono ela aqui embaixo, lá em cima coloco então para soleira. Ok, beleza? Então veja lá, soleira está aqui. Depois colocaremos todos esses elementos, selecionando todos esses elementos, um por um, segurando o CTRL, né? Seleção segurando o CTRL. Selecionando todos os elementos, eu colocarei então no layer acabamento. Ok? Veja lá.